Simbora, turma! Boa noite! Vamos entrando ao vivo, começando mais uma edição do nosso Minuto Geográfico, 10 horas pontualmente, 2 de agosto de 2022. Para algumas pessoas, na verdade, dia 3 de agosto, por conta da diferença do fuso. Vamos entrando, convidando os amigos e vamos tratar dessa tensão recente envolvendo Taiwan, China e Estados Unidos. Queria dizer a vocês, primeiramente, que esse vídeo, essa explicação, ela não vai durar 1 minuto, ou 2 minutos, ou 15 segundos, não vai ser algo tão rápido. Vocês que me acompanham há um bom tempo aqui pelo Instagram, algumas pessoas que começaram a acompanhar recentemente também pelo YouTube, sabem que eu prezo por fazer análises com muita ciência, muita consciência, muita responsabilidade. Então eu acredito que se é para entrar ao vivo, se é para fazer um conteúdo de qualidade, vamos fazer com muito propósito, com muito entusiasmo, tá bom? Pedir que vocês compartilhem. Um grande abraço para todos que estão ao vivo, um grande abraço também para as pessoas que vão assistir ao longo do dia 3, nas próximas semanas, nos próximos dias. Queria lembrar a vocês que neste ano, no dia 1º de fevereiro de 2022, durante a imersão geopolítica, nós já havíamos tratado sobre essa temática e eu já tinha feito esse alerta do que poderia acontecer, tá? Só que agora você teve a visita da número 3 dos Estados Unidos, a líder da Câmara, né, em pleno processo eleitoral. Os americanos vão passar agora por mais um processo eleitoral e tudo leva a crer que essa visita dela a Taiwan teve um cunho, por que não, sensacionalista, foi um pouco fora de contexto, fora de hora, inoportuna, e deu munição para a China, de repente, seguir com a escalada militar, tá bom? Eu vou agora desligar os comentários, porque eu quero vocês concentrados, tá bom? Todo mundo concentrado, e depois eu abro no final para que vocês possam fazer as perguntas, beleza? Compartilhem, apertem nesse aviãozinho, mandem para os amigos e vamos embora. Vai ser melhor do que esse jogo do Flamengo e Corinthians. Beleza? Tranquilo, tranquilo. Desativando os comentários. Já estamos aqui, mais de 1000 pessoas ao vivo e vamos embora trabalhar. Então, eu disse para vocês que hoje pela manhã, na verdade ao longo do dia, começaram a viralizar vários vídeos, né, envolvendo exercícios militares da China, Terceira Guerra Mundial, de que a China vai dar uma resposta muito dura a Taiwan, consequentemente aos Estados Unidos. Alguns vídeos de movimentações militares são verdadeiros e outros vídeos não são. Outros vídeos, na verdade, são de situações militares anteriores, inclusive em outras áreas do Mar da China, Filipinas e companhia. Por isso que é muito importante que vocês tenham cuidado com vídeos ou informações distorcidas, tá? Sem mais delongas, porque o nosso tempo tem muito valor, o meu tempo, o tempo de vocês. Eu montei um script aqui bem organizado, de fato eu montei uma aula. Eu falei disso na imersão geopolítica, como eu disse para vocês, no dia 1º de fevereiro de 2022, certo? E as publicações mais recentes mostram uma tensão militar agora sem precedentes. Sempre houve uma tensão militar envolvendo China, Estados Unidos e Taiwan, mas a visita de uma grande autoridade dos Estados Unidos agora a Taiwan, como eu disse para vocês, acaba dando mais munição à China e a China pode usar isso como um pretexto para uma escalada militar ou até mesmo para aumentar o seu apoio à Rússia na guerra contra a Ucrânia. A China até agora, ela não fez um movimento militar favorável aos russos. Os chineses declararam apoio à Rússia, mas não fizeram um movimento militar direto. Exemplo, com fornecimento de armas ou cedendo tropas, né, do Exército Popular da China. Podemos sim ter uma situação como essa semana, mas eu vou deixar as conclusões, obviamente, aqui para o final, tá? Realmente é de impressionar. Eu acho que impressiona vocês, impressiona a mim também, porque Taiwan é uma ilha muito pequena. Taiwan tem cerca de 23 a 24 milhões de habitantes. Se a gente parar para comparar Taiwan
com a China continental, com a China comunista? Bem, vocês conseguem perceber a diferença. Geograficamente, economicamente, militarmente e também do ponto de vista do sistema político. Então, de um lado você tem Taiwan com seus 23, 24 milhões de habitantes, do outro lado você tem uma China comunista liderada pelo Partido Comunista Chinês desde 1949 com cerca de 1,5 bi de habitantes. Só para dar uma ideia a vocês, a fronteira entre China e Taiwan, é separada basicamente por um estreito. E se acontecer uma guerra de grandes proporções, o palco, o teatro de guerra seria exatamente esse estreito. São poucos quilômetros de separação. Então, inclusive, tanto a China quanto Taiwan, é importante frisar, quem me acompanha há algum tempo sabe disso, são regiões, são dois povos que têm a mesma língua, que têm o mesmo passado, só que um regime político diferente. 1949, o Partido Comunista Chinês chega ao poder na China, através de uma revolução liderada por Mao Tse-tung, e a oposição a Mao, naquele contexto, o Partido Kuomintang, liderado por Chiang Kai-shek e outras lideranças chinesas, decide buscar o exílio em Taiwan. E aí ficaram duas Chinas, a China insular, Taiwan, ligada ao capitalismo, e a China comunista, a China continental, ligada ao Partido Comunista, tá? Então, a gente pensa, a China comunista, 1,5 bi de habitantes, segunda maior economia do mundo. Em 2020, o PIB bateu quase 15 trilhões. Caminha, pode acontecer, de repente se tornar a maior economia do mundo. Tem o segundo maior orçamento militar do planeta. Então eles têm um exército, tem forças armadas em quantidade e qualidade. Então, extensão geográfica. Se a gente pega o território chinês da China continental, só fica atrás da Rússia, basicamente da Rússia e do Canadá. Então, não é qualquer país. E outra, a última visita de uma grande liderança dos Estados Unidos a Taiwan, aconteceu mais ou menos há 25 anos atrás, na década de 1990. Só que na década de 1990, a China estava foco total, em receber Hong Kong de volta. Final dos anos 90, início do ano 2000, a China não queria se meter em grandes polêmicas, em grandes embates. Primeiro, a China não era a potência que é hoje, há 25 anos atrás. Não tinha essa força militar que tem hoje. E o terceiro ponto, a preocupação da China era que os britânicos devolvessem Hong Kong, e naquela época a China fazia promessas, que iria preservar a liberdade política de Hong Kong pelos 50 anos. Por sinal, quem me acompanha também sabe que na prática a China não vem cumprindo. E aí, resultado, a realidade de hoje é bem diferente da realidade posta há 25 a 30 anos atrás. É muito importante a gente citar isso daqui. Geograficamente, tá, gente, a título de curiosidade, Taiwan tem uma área menor que o estado do Rio de Janeiro. E se a gente comparar com Pernambuco, nosso estado, Pernambuco, eu estou vendo o mapa aqui na minha frente, Taiwan dá mais ou menos, tem 3 vezes um território, eu estou vendo aqui, menor que o território pernambucano. Então, de um lado você tem um gigante, e do outro lado um pequeno país, Taiwan, com pouco reconhecimento internacional. Até para dar um exemplo para vocês, Taiwan não faz parte da Organização das Nações Unidas. Quem faz parte do Conselho de Segurança da ONU, quem representa os chineses na Assembleia Geral das Nações Unidas, é a China continental, é a China do PCC, a China comunista. Taiwan foi desligado da ONU na década de 70, nos anos 70. E foi nos anos 70 que os americanos assumiram um compromisso. Os americanos, nos anos 70, assumiram um compromisso formal de reconhecer uma só China. Uma só China, ou seja, os americanos não reconhecem Taiwan como um país soberano, como um país independente. E até agora os americanos não pretendem reconhecer. Vou falar sobre isso também no final da live, vocês podem aí acompanhar. Aqui na América do Sul,
Só a título de curiosidade aqui, que o pessoal pergunta, América do Sul. O Brasil tem escritório diplomático em Taiwan, o Brasil tem relações econômicas com Taiwan, mas o grande aliado de Taiwan, do ponto de vista econômico e comercial, e também geopolítico aqui na América do Sul, é o Paraguai. O Paraguai tem uma relação muito estreita com Taiwan. E uma curiosidade também que pouca gente sabe é que Taiwan e China têm um comércio muito forte, pelo menos tinha até agora. Porque depois dessa visita dessa congressista americana a Taiwan, a China iniciou uma série de movimentos militares no estreito e também prometeu embargar, boicotar, proibir a entrada de vários produtos de Taiwan dentro da China. Taiwan sai prejudicado nesse primeiro momento. Taiwan exporta muito doce, muito biscoito. Pelo menos 100 empresas de Taiwan que tinham negócios com a China tiveram seus negócios agora suspensos nesse primeiro momento, porque a China disse, eu não vou abrir precedente. A China disse, eu não vou abrir precedente para essa questão. Muita gente pergunta assim, João Correia, a China diz que Taiwan é um pedaço do seu território indivisível. Sim, a China diz que Taiwan é sua província rebelde e não admite que Taiwan declare independência. Dentro da Constituição chinesa, dentro da cartilha do Partido Comunista, diz, se Taiwan declara independência, ou se algum país como os Estados Unidos reconhece a independência de Taiwan formalmente, oficialmente, resultado, a China teria o dever de reagir do ponto de vista militar imediatamente. Eu queria lembrar vocês que a China tem outros movimentos separatistas internos. A China tem a questão do Tibete, do contexto do Dalai Lama nos anos 50, o Tibete foi anexado pela China. A China tem aquela parte noroeste, a província de Xinjiang, onde você tem uma minoria étnica, os uigures, que formam aquele grupo muçulmano dentro da China. A China é acusada de desrespeitar a liberdade, a questão dos direitos humanos, e vem sendo alvo de muitas críticas internacionais. Mas na cabeça dos chineses, se a China reconhece a independência de Taiwan, se a China diz Taiwan pode seguir o seu caminho, primeiro que a China iria demonstrar fraqueza. Não é interessante para a China demonstrar fraqueza do ponto de vista geopolítico internacional, ceder. E o outro ponto é abrir um precedente, porque se você cede Taiwan, outras áreas da China também vão o quê? Lutar pela sua independência, vão lutar pela sua soberania. Mas eu queria reforçar um ponto, por favor. Desde a década de 70, desde os anos 70, a gente lembra daquele presidente dos Estados Unidos, o Jimmy Carter, quando Estados Unidos e China foram ali se aproximando também no contexto de Nixon. China e Estados Unidos foram se aproximando. Os americanos concordaram em reconhecer a política de uma só China. João, a China é uma ditadura? Sim. A China tem um regime ditatorial, um regime de partido único. Não há uma liberdade política como estamos habituados a ter. Agora, os americanos concordaram com isso. Na década de 70, a China comunista foi aceita na ONU, foi aceita no Conselho de Segurança, pôde participar livremente de Olimpíadas e outros jogos internacionais. É como se o mundo concordasse de reconhecer a posição da China com apenas um governo. Então, de acordo com essa política, os americanos têm laços formais com a China, e não com Taiwan. Só que os americanos ajudam Taiwan. E prometem defender Taiwan se houver uma guerra, se houver uma escalada militar, inclusive com fornecimento de quê? De tecnologia militar, de armas e afins. Tá? Eu peguei uma declaração do porta-voz do Pentágono, o John Kirby. Ele disse o seguinte, olha,
Ele diz o seguinte: não tem necessidade, eu estou pegando na íntegra, não tem necessidade de transformar isso em uma crise. Os americanos ainda não apoiam ele. Vejam, os americanos ainda não apoiam a independência de Taiwan. Ainda não apoiam. A grande questão é, será que a China vai esperar outros movimentos de provocação dos americanos e vai ficar parada? Eu penso que não. Na minha visão, a China vai pegar essa visita da congressista americana, certo? Número 3, depois do presidente, do vice-presidente, ela é basicamente a terceira na linha sucessória do governo, ou seja, foi uma visita de alto nível. A China pode pegar essa visita dela e pensar, agora estão querendo escalar, estão querendo brincar de guerra. Xi Jinping, o senhor Xi, o presidente da China, ou o ditador, como vocês preferirem chamar, o senhor Xi, na semana passada, disse ao Joe Biden, disse, olha, visitar Taiwan, apoiar Taiwan, é provocar um incêndio, é brincar com fogo, e podem esperar uma resposta enérgica. O próprio Biden disse que desaconselhou a visita dela a Taiwan. Ele desaconselhou, mas ele disse que não podia impedir, porque ela é do Congresso, ela é do Legislativo. Se ele tenta impedir a visita dela a Taiwan, se ele tenta barrar uma visita de uma congressista de alto nível a Taiwan, isso pode ser considerado como se fosse uma intromissão de um poder no outro. Seria uma crise muito grande. Só que ao mesmo tempo, Biden, ele mostra, de alguma forma, fraqueza. Porque a China disse, olha, uma congressista sua, da Califórnia, causou uma crise. Você é o presidente. Se você não tem capacidade de resolver, aguarde a resposta chinesa. O que se diz é que ela fez essa visita de propósito com um cunho eleitoral. Ela sempre foi crítica à China. Uma vez, ela visitou a China, há 30, 40 anos atrás, ela visitou a China e ela abriu uma faixa. Eu não sei se alguém viu essa foto na internet, eu posso resgatar e colocar para vocês, mas ela abriu uma faixa em 1991 em Pequim, em 1991, em homenagem aos estudantes que morreram nos protestos da Praça da Paz Celestial. Então, assim, ela já vinha criticando os chineses do ponto de vista histórico, tá? Ela já vinha fazendo críticas em relação aos direitos humanos e afins na China, só que essa visita, pelo cargo que ela ocupa, é considerada aí uma provocação sem precedentes. A última visita, como eu disse para vocês, há mais de 20 anos, de uma grande autoridade americana. Então isso tem sido visto pela China como uma provocação. A imprensa chinesa está em festa, repercutindo, dizendo que os chineses vão dar uma resposta. A China já começou um grande exercício militar em 6 pontos, nos arredores de Taiwan, muito próximos. A China disse que não vai parar mais os exercícios militares e vai sufocar a economia de Taiwan. Queira ou não, Taiwan depende economicamente da China, vendendo muitos dos seus produtos. Resultado, é como se dessem um presente na mão do senhor Xi para ele iniciar uma escalada militar. É como se dessem a ele a narrativa que faltava, e isso também pode gerar uma aproximação maior entre China e Rússia, que é algo que o mundo teme. Por agora, a OTAN teme essa aproximação, isso é líquido e certo, ok? Tranquilo? Então, reforçando a vocês, a China não admite que Taiwan seja uma nação soberana, considera sua província rebelde. Ao mesmo tempo, Taiwan não faz uma declaração formal de independência. Por quê? Taiwan sabe, se fizer uma declaração formal de independência, pode abrir caminho para um pretexto que a China quer para uma anexação forçada. De Taiwan por parte da China. Uma curiosidade, quem aqui usa o Flight Radar? O Flight Radar bateu recorde de acesso, quase 1 milhão de pessoas
quase 1 milhão de pessoas acompanhando ao vivo a rota do avião da Nancy Pelosi, pois é, acompanhando da congressista americana. Inclusive, o avião fez uma rota pouco usual. O avião fez um desvio para não passar por um pedaço do mar da China, que é controlado por tropas chinesas. Então o avião fez um desvio, entrou pelo outro lado e basicamente foi uma visita de última hora. Ela ameaçou a visita, ela escreveu um editorial, acho que foi no The Washington Post, criticando a China, mas ela deixou para os 48 minutos para confirmar a visita. Então foi assim, meio que, entre aspas, surpresa, havia expectativa se ela iria cumprir ou não com isso daí, certo? Um dado importante para quem gosta, ok? A China do PCC responde por 28% das exportações de Taiwan. 30% do que Taiwan vende para a China comunista. Se a China fechar as portas, pode sim prejudicar a economia de Taiwan. Ao mesmo tempo, Taiwan tem um trunfo. Taiwan tem grande produção de semicondutores. Lembram da imersão geopolítica? Taiwan tem o escudo de silício. Taiwan é grande produtor de chips semicondutores que são usados em ar-condicionado, carros elétricos, em celulares, em tudo. Então Taiwan tem essa grande produção de chips e o mundo precisa de Taiwan. Uma guerra de grandes proporções por lá seria péssima para a economia mundial. Envolveria a segunda maior economia do mundo. Eu não acredito que os americanos entrassem diretamente para proteger Taiwan imediatamente, porque aí teríamos o quê? Uma terceira guerra mundial. Uma guerra nuclear, Estados Unidos e China. Os americanos provocaram na Ucrânia e estão fazendo uma guerra por procuração. Talvez uma guerra por procuração, no que pese que Taiwan é uma ilha ali, um arquipélago, e para as armas chegarem por lá, a partir do momento que a China cerca o arquipélago, não é algo muito fácil, não é uma tarefa, é algo complexo. É algo complexo. Mas o que é que eu acredito? Eu acredito que a China vai se aproveitar dessa visita e vai escalar. Estava ali latente, eu disse para vocês que isso ia acontecer a qualquer momento, mas eu tenho a impressão que fugiu ao controle do Joe Biden. Ah, Joca, eu acho que ele combinou isso com a Nancy Pelosi. Penso que não. Não é o melhor momento para os Estados Unidos, economicamente, maior inflação em 40 anos, crise de se ter uma recessão, entrar num conflito agora com a segunda maior economia do mundo. Não é uma coisa positiva. Então, para ela e para o eleitorado dela, foi bom. Ela jogou para a plateia. Tá? Inclusive, ela é bem votada no núcleo de chineses que são contrários ao PCC. A comunidade chinesa que mora nos Estados Unidos é muito forte, é grande, e a maioria se posiciona contra o Partido Comunista. A maioria saiu da China fugindo, né, pedindo asilo nos Estados Unidos. Então são pretensos eleitores também, isso tem que ser observado, ok? Tranquilo, turma, eu acho que a gente já foi dando uma geral para vocês muito importante, tá? Em 2005, o PCC, o Partido Comunista Chinês, aprovou uma lei anti-seção, que prevê seu direito anti-secessão, anti-separação, que prevê seu direito de recorrer a medidas não pacíficas. Se Taiwan declarar independência, então a China pode recorrer a medidas não pacíficas, ok? E o que é que a China disse hoje? Mexeram com fogo, incendiaram a região, a China não ficará de braços cruzados. Vê a frase, Taiwan é Taiwan da China. E Taiwan acabará voltando para os braços da pátria. O povo chinês não tem medo dos fantasmas, da pressão e do mal. O Washington não comentou imediatamente. O Exército de Libertação Popular da China disse que vai fazer 3 dias de exercícios militares, começando agora quarta-feira. Exercícios militares fortes. É o segundo maior orçamento militar do mundo. A China tem um exército muito forte que não dá para ignorar, ok? Taiwan disse para o povo ficar tranquilo. Eu estou acompanhando redes de Taiwan. Estava me comunicando há pouco com 2 pessoas que moram em Taiwan. E lá o recado é, fiquem tranquilos,
nós temos condições de proteger a ilha. Se a China tentar entrar, vai levar a pior, temos condições de proteger. A gente sabe, gente, que militarmente, no médio prazo, Taiwan não tem condições de enfrentar o exército chinês. Tá? A China suspendeu vários exportadores de Taiwan, como eu disse para vocês. 2/3 das exportações de Taiwan são de biscoitos e doces. Sabe qual é o valor? 700 milhões de dólares. 700 milhões de dólares. Gente, é muito dinheiro. É muito dinheiro. Então, existe a possibilidade da China retaliar, apoiando a Rússia ainda mais. Vê, os chineses, vocês lembram, eu falei aqui, os chineses, eles não condenaram a invasão russa na Ucrânia, mas também não venderam armas. E se agora a China decide, Rússia, toma armas, toma aí arsenal militar, toma aí um exército forte, e Xi Jinping tinha dito, quem brinca com fogo vai se queimar. E aí Biden diz, eu não podia impedir a viagem dela, mas também ele demonstra uma certa fraqueza. Existe autonomia, mas ele mostra uma certa fraqueza. Lembrem, meus amigos e minhas amigas, a China de hoje não é a mesma China de 97. A China de 97 não era forte como é hoje. Era uma China mais calada, que levava desaforo para casa. Era a China que queria a devolução de Hong Kong pelos britânicos, tomada na Guerra do Ópio no século XIX. Hoje, a China, ela responde em alto bom som e eu acredito sim, teremos uma grande escalada militar. Agora, eu acredito que o próximo passo que a China vai dar, vai depender dos próximos passos americanos. Os americanos deram um sinal de recuo, Biden falou da separação entre poderes, então tudo vai depender dos próximos passos dos Estados Unidos, mas a China já mostrou que ela está sim preparada para a guerra, mas diga-se passagem, não seria algo positivo para nenhum dos países envolvidos, isso daí é fato. Beleza, turma? Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Deixa eu abrir aqui para as perguntas. Quantas pessoas ao vivo? Que maravilha! Quase 2.000 pessoas ao vivo, isso é espetacular, que coisa boa. Continuem compartilhando. Deixa eu ver algumas perguntas aqui. Pergunta interessante. Felipe perguntou aqui, por que o mundo parou de falar da Ucrânia? A imprensa, ela quer clique, ela quer algo quente. O conflito da Ucrânia com a Rússia é uma guerra por procuração que eu disse que vai durar muito. É uma guerra de desgaste. Enquanto não houver nenhuma grande desgraça maior, além da própria guerra, que já é uma desgraça, vai deixar de ser manchete. Assim como essa questão China e Taiwan, eu acredito que vai durar 5 dias aqui na internet. 5 dias as pessoas falando, todo mundo virando especialista em geopolítica. E depois vai se apagando. Eu falei 1º de fevereiro. Gente, tensão entre China e Taiwan, China, Taiwan e Estados Unidos não é uma novidade. Eu já falei muito disso no Minuto Geográfico e nas aulas ao vivo. Certo? Outra pergunta aqui. Qual é a chance de uma nova ordem global liderada pela China e Rússia? Nós estamos no meio desse debate, desse embate entre o modelo democrático que conhecemos até hoje, do ponto de vista ocidental, e modelos autocratas personificados na mão de lideranças como Putin e o senhor Xi. O mundo pode assistir a uma nova liderança? Pode. O mundo pode assistir a uma nova liderança, sim. O mundo é cada vez mais oriental. O mundo é cada vez mais oriental. Isso é muito forte. Isso é muito forte. Pergunta aqui. Deixa eu ver se eu consigo. Você acha que, mais uma vez, os americanos estão colocando lenha na fogueira? Bem, a visita dela foi fora de contexto. Os americanos estão envolvidos numa crise doméstica, tá? Tem ainda resquícios da pandemia. Fora isso, é importante frisar, essa guerra da Ucrânia
consumindo tempo, dinheiro e disponibilidade. Foi fora do contexto. Foi fora do contexto. Ah, João, pode ser uma cortina de fumaça, né? Um jogo para o eleitorado. Mas é uma jogada perigosa que pode dar um problema muito grande. É uma guerra fria. Estados Unidos e China vivem uma guerra fria que pode esquentar. Pode sair do papel, da internet das ameaças e pode ir para as vias de fato. Pode ser uma guerra por procuração, pode ser um embate direto, que seria o pior dos cenários, que eu sinceramente não acredito por agora. Eu não acredito nisso por agora. Massa turma, estamos aqui há quase meia hora, público maravilhoso, ó. Apesar de Flamengo e Corinthians, sou mais o meu esporte jogando. Qual seria a movimentação do Japão se tiver uma guerra? Japão é aliado de primeira hora dos Estados Unidos. Acontecendo uma guerra, o Japão é aliado americano. Japão e China não se batem. Japão e China são rivais históricos. Japão e China disputam posses territoriais naquela região dos mares, ilhas, bases militares. O Japão se posicionaria contra os chineses. O Japão cometeu crimes de guerra na China na Segunda Guerra Mundial, os estupros, o massacre em Nanquim, tá? O Japão ficaria próximo aí aos Estados Unidos. Ok? Qual seria a parte positiva para a China anexar Taiwan? Acabaria a discussão. Taiwan é da China e ponto final. Taiwan é um pedaço da China e ponto final. Só que, para a China anexar Taiwan, teria que passar por uma guerra. Um desgaste público internacional. Não sei se é o momento correto para a China. Ao mesmo tempo que a China se diz provocada agora. Isso pode antecipar um cenário. Tranquilo, turma? Belezinha? Gostaram, pessoal? O que é que vocês acharam da explicação? Foi a contento para vocês? Deu para entender muita coisa, turma? Bora criar no WhatsApp uma comunidade da geopolítica. Querem entrar no grupo do WhatsApp? Que eu fico gravando áudio com notícias. Eu fico gravando comentários todo dia. Sem custo. Topam? Eu tinha no Telegram, mas ninguém usa mais, ninguém abre o Telegram. Aí eu pensei em abrir os grupos do WhatsApp. Vocês ficam recebendo áudio meu todo dia. Áudio com comentário geopolítico, notícia, e-book. Topam? Querem? Pronto. Eu vou colocar o link agora na bio e na história. Aí vocês clicam e entram. Aí amanhã eu começo a postar lá. Beleza, turma? Tranquilo? Quem puder dar uma força, eu vou deixar a live gravada. São 3 coisas. Primeiro, entra na comunidade geopolítica, no WhatsApp. Vai ter áudio, vai ter tudo, e-book. Segundo, comenta o que achou e compartilha, porque o Instagram e o YouTube parece que gostam de entregar Reels. 15 segundos, viraliza. Aula de meia hora com conteúdo de qualidade, boicotam. É pau. Valeu? Tranquilo, turma. Um beijo grande. Eu acho que eu volto amanhã. Com mais um Minuto Geográfico. Valeu? Simbora. Um beijo grande. Saúde e paz. Fui! Comenta aí.